Olá, dando continuidade ao treinamento sobre IPv6, nós veremos nesse último módulo a transição entre o protocolo IPv4 e o IPv6. Nós sabemos que atualmente as redes coexistem, né? Nós não temos uma hegemonia mais de protocolo IPv4, como nós tínhamos no passado, também não temos mais uma hegemonia, ainda não temos, né? Uma hegemonia de protocolo IPv6, as redes ainda não são totalmente IPv6, apesar de nós percebermos que os Internet Service Providers, né, os ISPs, têm entregado IPv6 nas nossas residências, né, usuários domésticos, mas dentro das corporações, por exemplo, é bem comum ainda termos redes IPv4 rodando internamente e a conexão com a internet, por exemplo, funcionando também com o endereço IPv6. Então, nós temos uma necessidade ainda dessa fase de transição, naturalmente, entre uma era em que nós tínhamos apenas IPv4 e uma era que nós teremos futuramente apenas IPv6. Quando nós começamos a pensar nessa fase de transição, naturalmente é importante que ela seja definida, né, que tecnologias sejam definidas para que nós possamos ter essa fase, uma vez que as tecnologias, como nós percebemos, o IPv4 e o IPv6, eles não foram desenvolvidos com o objetivo de serem compatíveis entre si. Como nós lembramos lá atrás, como nós vimos lá atrás, no início do curso, quando nós pensamos em IPv6, nós começamos a expandir o sistema de endereçamento, então nós temos esse sistema de endereçamento de 128 bits, com o sistema de endereçamento 32 bits do IPv4, né? Então, naturalmente, só pelo número, né, só pelo endereço, nós já temos essa incompatibilidade. Naturalmente, quando nós pensamos em IPv6, nós tivemos a retirada da dependência da camada 2, né, com as mensagens Route Advertising, por exemplo, permitindo configuração automatizada desse IPv6, e nós sabemos, então, que o IPv6 ele é autossuficiente, não no sentido de que ele funcione sem a camada 2, naturalmente, mas ele é autossuficiente para se autoconfigurar. Então, uma vez que nós colocamos um dispositivo na rede, ele se autoconfigura e consegue trafegar informações independente da camada 2 que está abaixo. Essa independência da camada 2 não ocorre com o protocolo IPv4. Nós sabemos que para uma configuração DHCP nós dependemos ainda da mensagem tratada na camada 2, nós sabemos que para troca de informações o ARP ainda depende da camada 2, e isso foi retirado do IPv6. Naturalmente, quando nós falamos em IPv6, outras características, como por exemplo, a não fragmentação intermediária, né, fragmentação só ocorrendo na origem e destino, fez com que nós também tivéssemos uma incompatibilidade. Então, todas as características impostas ao IPv6 que fizeram com que as redes interligadas agora passassem a ter uma maior autonomia em camada 3, fizeram com que ele fosse naturalmente incompatível com o IPv4. Naturalmente, quando nós falamos da interconexão de rede, dessa característica da tecnologia TCP/IP de criar uma rede de interconexão, ou seja, independente da camada 2 que eu tenho, do tipo de endereço que eu tenho, a camada 3 sempre tem um sistema de endereçamento homogêneo, permitindo que os pacotes, então, trafeguem sobre essas redes de camada 2 diferentes que existem pelo mundo. Essa característica, naturalmente, foi mantida porque essa característica não é exclusiva do protocolo IP. Essa característica vem da pilha TCP/IP como um todo, e dessa característica de nós emprestarmos na pilha TCP/IP a camada física da camada de rede que nós estamos trabalhando. Então, quando nós pensamos da camada física que nós estamos trabalhando, então, a tecnologia da camada física ela é emprestada da tecnologia que está sendo operacionalizada em nível físico nas redes, né? Então, essa característica de continuar sendo uma rede de interconexão existe, continua existindo, tanto IPv4 quanto IPv6, mas o protocolo de camada 3 passa a ser incompatível entre si, inclusive a questão do ICMP. Quando nós pensamos ainda nessa questão de transição, nós percebemos que a implantação é gradual entre os diferentes ISPs, né? Nós não temos, então, todos os ISPs usando IPv6 da mesma forma, com a mesma época de implantação. Então, nós vemos, por exemplo, usuários domésticos de algumas operadoras recebendo já IPv6 em suas residências. Nós vemos, por exemplo, sistema operacional de alguns celulares, né, de alguns smartphones que já entregam, quando nós ancoramos, já entrega IPv6 também para o usuário, impedindo, por exemplo, conexão VPN, quando essa conexão VPN é feita sobre IPv4. Mas essas implantações elas são diferentes entre os diferentes ISPs e também dentro das próprias instituições. Então, quando nós olhamos algumas empresas já possuem um laboratório de IPv6, outras já possuem IPv6 rodando, mesmo que parcialmente, e outras não possuem sequer conexão com a internet via IPv6 e assim por diante. Então, quer dizer, a implantação gradual ela é diferente entre as diferentes instituições e Internet Service Providers. E, naturalmente, nós precisamos, então, dessas técnicas de transição para que essas tecnologias IPv4 e IPv6 possam coexistir durante essa fase de transição. Quando nós falamos em transição, nós temos 3 técnicas para trabalhar. A pilha dupla, que é a tecnologia
preferida, é uma tecnologia de prazo mais longo, né? Naturalmente, quando nós colocamos equipamentos que são de pilha dupla, como nós veremos no próximo slide, ele opera em duas redes distintas, então ele tem a capacidade de entender os dois tipos de protocolo, não necessitando de uma sobrecarga da infraestrutura ou de soluções de tunelamento. Né? Nós temos outra solução, que é a solução de tradução, que visa converter endereço IPv6 em IPv4 e vice-versa, né? IPv4 e IPv6 também. E essa técnica de tradução é uma técnica de médio e curto prazo, né? Ela tem baixo impacto para o usuário final, então para o host que está fazendo o tráfego, se ele é um host totalmente IPv6 ou totalmente IPv4, como eu estou fazendo a tradução na infraestrutura, usando DNS, por exemplo, e também um roteador 64, NAT 64, ela não tem impacto para o host final, né? O host continua trabalhando da mesma forma que ele trabalhava anteriormente, mas eu tenho uma sobrecarga da infraestrutura, né? Eu preciso modificar minha infraestrutura para que trate essa tradução. E a última técnica, que é uma técnica mais prática, digamos assim, de se fazer, que é tunelamento, né? Em que nós tunelamos, quando nós temos, por exemplo, duas redes IPv4, e ela precisa comunicar entre si, mas eu tenho uma rede IPv6 no meio, nós tunelamos, então, essa rede, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma rede que é IPv4, naturalmente vou ter um roteador de borda aqui que conversa com uma rede IPv6 e um outro roteador de borda tratando a informação com uma rede IPv4. E eu preciso fazer com que essas duas redes IPv4 aqui troquem informações entre si. Então, naturalmente, o que nós faremos aqui no meio? Nós faremos um túnel dentro dessa rede IPv6, uma vez que os protocolos IPv4 enviados para esse roteador entrarão nesse túnel e serão entregues, então, lá no final, dentro de uma rede IPv4. Então, ela trafega em cima de uma rede IPv6. Naturalmente, o que nós veremos é uma técnica similar ao que nós fazemos nos treinamentos, por exemplo, de camada 4. Nós colocaremos uma camada 3 sobre uma camada 3 novamente, né, criando, então, um sistema de túnel, que, de fato, continua sendo roteado pelas tecnologias ou IPv4 e IPv6, porque nós podemos ter uma inversão, né, aqui nas pontas sendo redes IPv6, por exemplo, e o meio aqui são backbone IPv4. Então, naturalmente, nós continuamos roteando o protocolo IPv4 e IPv6, e o que nós estamos fazendo é simplesmente criando formas de adaptar uma camada 3 sobre outra camada 3 e fazendo esse tráfego de dados. Naturalmente, quando nós falamos em técnicas de tunelamento, são técnicas mais fáceis de serem aplicadas do que o sistema de tradução. Naturalmente, nós temos uma menor mudança da infraestrutura, mas no momento em que nós temos uma ampliação da quantidade de túneis a ser aplicada, nós precisamos deixar de fazer túneis manuais e passar a fazer túneis automatizados. Essa técnica começa a se transformar em uma técnica mais complexa de ser gerenciada, né? Mas, naturalmente, ainda é uma técnica mais simples de ser aplicada do que o sistema de tradução. Quando nós começamos a pensar, então, no sistema de pilha dupla, naturalmente, nós temos um impacto em servidores DNS, nós temos impacto em servidores firewall, nós temos impacto em toda a plataforma de segurança e também em outras soluções como o CIEM. Por que nós temos esse impacto? No momento que nós começamos a pensar no sistema de pilha dupla, um tráfego de dados que chega aqui pela camada física, deixa eu só colocar a camada física aqui. No momento que nós chegamos, essa informação, esse quadro, chega na camada física, nós sabemos que em cima da camada física existe um controlador que faz a interface com a camada 2 através do driver, né? Parte da camada 2, como nós lembramos, ela está dentro da placa de rede ainda assemblada, né, num software assemblado junto com a placa, e outra parte está dentro do sistema operacional, ali onde a gente coloca os drivers para fazer esse contato com o controlador, que naturalmente é a saída da camada 2 assemblada para a camada 2 dentro do sistema operacional. Uma vez que nós fazemos esse trajeto, então o quadro chega de fato para a camada de enlace, nós analisamos dentro da camada de enlace se o protocolo que está acima que está trafegando a parte de dados desse quadro, é um protocolo IPv6 ou se é um protocolo IPv4. Naturalmente, se é um protocolo IPv6, a camada de enlace vai entregar esse protocolo para a pilha que trabalha com IPv6. Se ele for um protocolo IPv4, ele vai entregar para a pilha que trabalha com o protocolo IPv4. Então, se nós olharmos o kernel, nós temos duas implementações da camada 3 independente. Então, as funções que implementam a camada 3 em IPv6 não são as mesmas funções
que implementam o IPv4. Então, são implementações totalmente distintas, com características diferentes. Naturalmente, quando nós chegamos aqui, então, no IPv6, por exemplo, o protocolo IPv6 vai processar todos os seus cabeçalhos adicionais, se tiver, por exemplo, cabeçalho de fragmentação, se isso for um host final ou um host inicial, por exemplo. Aliás, um host final, né? O inicial não, porque ele fez a transmissão. Uma vez que ele terminou de processar todos esses cabeçalhos adicionais, o que ele fará? Ele entregará ou entregará aqui para TCP, ou entregará para UDP, para os protocolos TCP e UDP, lembrando que o protocolo TCP e UDP eles são modificados, adaptados para trabalhar com IPv6, mas a implementação ainda continua sendo única dentro do sistema operacional. E se for naturalmente IPv4, ele vai entregado naturalmente também para TCP, também para UDP, aqueles dados, né, aquele pacote, para que ele possa trafegar. Naturalmente, nós temos, da mesma forma que nós temos lá embaixo, aqui no final da camada 4, nós temos a interface de sockets, que faz a subida, então, para a camada de aplicação, né, que através da biblioteca sockets.h. Naturalmente, nós sabemos que temos outras abstrações, como servlets, outras abstrações que vão subindo, né, fazendo esse nível de abstração, essa complexidade do socket ser reduzida e transformando mais abstrato, mas, de fato, a saída da camada de transporte para a camada de aplicação é feita pela biblioteca sockets, né, pelas chamadas. Então, naturalmente, quando nós pensamos num sistema de pilha dupla, nós temos duas implementações na camada 3 funcionando, e aí, quando nós pensamos em firewall, por exemplo, nós sabemos que os firewalls trabalham com uma espécie de hooks, né? O que são esses hooks? São saídas que existem na pilha para que eu possa ter um outro software, um outro modo de software processando essa informação e devolvendo para a pilha. Então, nós temos hooks específicos para IPv6 e nós temos hooks específicos para IPv4. Então, quando nós pensamos num sistema de firewall, por exemplo, como o Packet Filter, que implementa filtro de pacotes nos sistemas Linux, e aí naturalmente nós usamos iptables para gerenciar esse filtro, né, essa filtro de pacotes, nós teremos duas implementações também, uma implementação para IPv6 e uma implementação para IPv4, fazendo com que eu tenha impacto elevado nessa infraestrutura, na definição do sistema que está fazendo o firewall, né? Da mesma forma, o servidor DNS, eu vou ter um servidor DNS implementado para IPv4 e um servidor DNS implementado para IPv6. Então, eu terei os registros do tipo A, naturalmente, para endereços IPv4, e teremos os endereços AA para sistemas IPv6. Então, tem implementações distintas, por isso que eu tenho impacto elevado na infraestrutura, porque eu começo a duplicar, quando eu trabalho com pilha dupla, eu começo a duplicar as implementações das funcionalidades, né, que eu tô trabalhando. Onde que é o maior impacto disso? O maior impacto, no geral, são nos equipamentos IoT. Porque quando nós falamos em servidor firewall, naturalmente ele já vem projetado, ou nós colocamos isso no Open Server, né, numa máquina servidora regular, não de um fabricante, não no appliance, mas que já possui um alto poder de processamento, uma grande capacidade de armazenamento em memória, por exemplo, e disco também. Mas quando nós falamos em equipamentos de IoT, por exemplo, como sistema de telefonia, VoIP, nós começamos a ter um problema um pouco maior, porque muitos aparelhos de telefonia, por exemplo, são projetados para trabalhar ou com IPv4 ou com IPv6, e em muitos casos, quando nós temos tecnologia, infraestrutura que são legadas, né, solução de VoIP, por exemplo, legada, quando os aparelhos foram comprados, pode ser que eles davam suporte a IPv6, eles dão suporte a IPv6, mas não tem capacidade de processamento e armazenamento em memória e armazenamento para processar duas pilhas ao mesmo tempo, né? Principalmente quando nós começamos a colocar muitas mensagens multicast em cima da rede, nós começamos a trabalhar com multicast, é comum, nós percebemos nas infraestruturas já existentes, né, quando nós habilitamos o sistema de pilha dupla, principalmente na hora que nós habilitamos um roteador já com IPv6, porque ele começa a mandar mensagem de route advertising, e se esses aparelhos estiverem com a pilha IPv6 ativa, eles vão se autoconfigurar, naturalmente, pegando esse link local e depois um global cache address, por exemplo. E aí, naturalmente, esses aparelhos precisam começar a trabalhar com o processamento das duas infraestruturas ao mesmo tempo. E muitos deles, e é claro que isso depende muito de fabricante também, não possuem capacidade para processar as duas pilhas ao mesmo tempo. Então, muitos aparelhos vêm especificados como dual stack, mas na realidade esse dual stack não é que ele tem capacidade de processar ambas as redes ao mesmo tempo, mas sim que ele trabalha, ele consegue entender os dois tipos de protocolo. Então, quando nós vamos projetar uma infraestrutura que trabalha com pilha dupla, é importante nós começarmos a observar a necessidade de processamento em cada equipamento, principalmente esses equipamentos que têm menor capacidade de processamento, como telefones, por exemplo, access point, né, que também, no geral, tem a capacidade de processamento menor.
como que eles se comportam no momento que eu habilito a pilha dupla com toda a sobrecarga de mensagem multicast, por exemplo. No entanto, quando nós falamos em sistema de pilha dupla, naturalmente essa é a solução desejável para uma fase de transição, porque os equipamentos, todos os equipamentos entendem as duas tecnologias, e quando nós temos, por exemplo, um host precisando acessar, né, aqui um host conectado a uma rede IPv4 e também conectado pela mesma placa aqui a uma rede IPv6, e nós precisamos acessar serviços que estão em rede IPv4 ou que estão em rede IPv6, naturalmente através de um gateway, né? E esse gateway também conectado em duas redes. Naturalmente, se esse host conhece as duas pilhas, quando ele for fazer requisição de um site, por exemplo, que ele sabe que é IPv4, ele vai sair pela rede IPv4, vai chegar ao roteador pela rede IPv4 e vai atingir, então, o destino final lá na rede IPv4. Só colocar o roteador de volta aqui. Quando nós precisamos fazer uma comunicação via IPv6, ele vai trafegar naturalmente para uma rede IPv6 e vai chegar até a rede IPv6. Então, a transição ela acaba sendo mais uniforme, porque o próprio equipamento final, o próprio host, entende qual tecnologia ele precisa utilizar naquele momento, facilitando, então, a nossa fase de transição. No entanto, nem sempre isso é possível, porque muitos equipamentos não estão preparados para trabalhar com pilha dupla, ou quando nós começamos a ativar, por exemplo, o protocolo IPv6 dentro da nossa rede, nós ativamos na borda e não ativamos na rede interna. Então, o equipamento está na rede interna, por exemplo, só trabalha com IPv4 e a borda tem equipamentos funcionando em IPv6. Então, eu preciso de outras tecnologias, outras técnicas, né, de transição que me permitam fazer esse ajuste entre a rede IPv4 e IPv6 e vice-versa, sem que o equipamento final ou que todos os equipamentos que estão conectados naquela rede conheçam os dois tipos de protocolo, IPv6 e IPv4. E aí nós chegamos, então, às tecnologias de tradução. Naturalmente, quando nós falamos sobre técnicas de tradução, naturalmente, seu objetivo é permitir essa coexistência de equipamentos, né, que são naturalmente IPv4 ou IPv6, que são equipamentos que não trabalham com o DOS-TEC, como eu disse anteriormente. São técnicas de médio e curto prazo, porque eu tenho que modificar minha infraestrutura, e essa infraestrutura precisa ficar se adaptando ao mundo externo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma rede IPv4 internamente na minha empresa, eu preciso acessar um servidor web, por exemplo, que está na rede IPv6 fora da minha empresa. Eu vou precisar fazer um ajuste de DNS para que essa máquina IPv4 consiga resolver nome de uma rede, de uma máquina no ambiente externo que naturalmente é IPv6 e que ela não possui. Então, eu vou ter que fazer um ajuste no meu DNS para que o meu DNS consiga emitir, por exemplo, um endereço falso IPv4, para que eu consiga fazer essa máquina fazer a solicitação para fora, como nós veremos no próximo slide, e aí, naturalmente, um roteador que consiga fazer também esse envio desse IP falso para fora, né? Então, nós precisamos modificar toda a nossa infraestrutura para que eu consiga ter essa adaptação. Naturalmente, como eu disse anteriormente, a vantagem dela sobre as técnicas de tunelamento, nós temos uma técnica que é transparente aos usuários finais, né, para quem tem IPv6, por exemplo, ou só IPv4, porque de fato é em minha infraestrutura que está fazendo esse ajuste, não é a estação final não conhece o outro tipo de endereçamento, ou ela só conhece IPv4, só conhece IPv6, então eu tenho uma mudança em toda a minha infraestrutura para que isso seja ocultado aqui da minha estação final. Então eu tenho serviços transparentes para o host final, né, para o usuário final, mas eu não tenho a transparência para a infraestrutura. Então, naturalmente, é uma técnica de migração gradual, naturalmente eu vou usá-la quando eu começo a migrar para IPv6 e não quando eu quero manter já o ambiente rodando. Então, a tendência é que eu comece com técnicas de tradução ou tunelamento. E aí, posteriormente, eu passo para uma solução dual stack até eu chegar a uma rede que seja totalmente IPv6, né? Quando nós atingimos esse nível. Como que essas redes atuam, então? Eu tenho várias formas de atuar, né? Naturalmente, as técnicas mais utilizadas atualmente trabalham com a tradução de cabeçalho IPv4 e IPv6, e naturalmente, quando eu converto cabeçalho IPv4 para IPv6 e vice-versa, eu também converto endereços. Nós sabemos que o protocolo IPv4 possui endereço de 32 bits, o protocolo IPv6 endereço de 128 bits, então, no momento que eu preciso mandar pacote saindo de uma rede IPv4 para uma rede IPv6, eu vou ter que criar um novo cabeçalho, obviamente, de um cabeçalho IPv4 para um cabeçalho IPv6, então o endereço de destino vai mudar, e o endereço de origem também. Então, além de eu refazer o cabeçalho, no geral, quando nós trabalhamos com tradução de endereço, eu também, tradução de cabeçalhos, no geral também, é natural que eu faça a conversão de endereço. Então, são técnicas interligadas. Nós temos conversões de APIs, então APIs que são anexadas
IPv4 e IPv6 de acordo com o tipo de cliente, e essa API, então, uma vez que eu anexo uma API IPv4 num cliente, ela consegue conversar com uma API que faz o meio de campo entre IPv4 e IPv6, ela faz a tradução, né, similar ao sistema de roteamento, mas eu estou fazendo isso com uma chamada de uma API. Ou então, quando nós começamos a trabalhar na conversão troca de tráfego TCP e UDP, fazendo com que eu consiga também jogar protocolos IPs em cima do TCP e UDP para que ele consiga trafegar, não é como se eu estivesse criando um sistema de túnel. Quando nós começamos a pensar, então, nesse sistema de tradução, o sistema de tradução mais utilizado atualmente é o sistema NAT64, em que eu uso, para isso, eu preciso pensar num sistema DNS que consiga responder tanto IPv4 quanto IPv6, então vai fazer DNS regular como DNS 64, e também precisa de um roteador que faça um NAT64, ou seja, é um roteador que vai conseguir pegar uma rede totalmente IPv6 e entregar um protocolo aqui, uma rede IPv4. Ele foi criado para esse cenário, em que eu tenho uma rede totalmente IPv6, e eu preciso com uma rede internet que seja IPv4, ora também ela pode ser IPv6 para os ISPs que já migraram. Então, eu vou simplesmente receber um protocolo aqui IPv6. Se for IPv6 o destino final, eu trafego para uma rede IPv6 regularmente, usando o roteamento regular que nós conhecemos. No entanto, se eu estou vindo com um protocolo IPv6 e eu preciso acessar uma internet que é IPv4, eu vou, de alguma forma, precisar fazer um NAT aqui para tirar esse protocolo IPv6 e converter em endereço IPv4 e seguir adiante para essa rede. No momento que esse pacote volta dessa rede IPv4, eu preciso fazer novamente a tradução e entregar aqui para a rede IPv6. Naturalmente, o sistema de NAT, como nós conhecemos, é mais um tipo de NAT que nós veremos. Então, nós temos já a NAT de origem, né, o SNAT, nós temos NAT de porta, PNAT, que é um NAT de origem também, mas fazendo tradução de porta e não só de endereço. Nós temos DNAT, que são NATs de destino, que trocam esse destino. Nós temos NAT de overload, NAT de overlapping, e agora nós temos o NAT 64, que é mais um tipo de NAT. Como eu disse anteriormente, eu preciso então de um servidor DNS 64 que consiga responder IPv6 nativamente e também consiga buscar endereço IPv4 se não achar uma resposta IPv6. E eu preciso também de um roteador que faça esse NAT 64 para que eu consiga ter essa tradução, né, de endereço IPv6 para endereço IPv4. E nós vemos também que aplica-se o inverso, né? Quando eu tenho uma rede aqui internamente totalmente IPv4 e eu preciso acessar uma internet IPv6, eu também consigo fazer essa tradução. Quando nós pensamos na solução NAT64, ela parou, né, ela tornou obsoleta a solução NAT-PT. A solução NAT-PT ela trabalhava com um estilo similar, fazendo uma tradução de protocolo, mas tinha um acoplamento mais forte no DNS. Nós precisávamos mudar um pouco mais o DNS do que nós fazemos hoje. Hoje, o DNS 64, quando eu posso a implementação, consegue trabalhar tanto com o IPv6 como com o IPv4, fazendo com que o NAT-PT, então, desse origem, desse espaço para o surgimento do NAT-64, que é a solução atual. Quando nós pensamos na solução NAT-64, né, já vimos a necessidade do servidor DNS 64 e do roteador, e nós temos também a necessidade de reservar um prefixo para fazer essa conversão. Então, no momento que eu tenho uma rede IPv6 saindo para uma rede IPv4, ou uma rede IPv4 saindo para uma rede IPv6, eu preciso ter uma faixa IP que vai trabalhar esse NAT. Então, no momento que eu estou saindo da minha rede para outra rede, eu preciso fazer a conversão e eu não posso usar a rede global unicast address regular que eu tenho. Então, no geral, eu posso fazer isso ou com um prefixo específico que eu vou estipular, por exemplo, 2001, DB8, Café 1, por exemplo. Esse prefixo é um prefixo 96, porque naturalmente, quando eu coloco o endereço IPv4, eu adiciono mais 32 bits, que vai me dar os 128 bits aqui no endereço IPv6. Então, já foi criado um /96 com a ideia de nós pegarmos o IP IPv4 e converter esse IPv4 numa parte do endereço IPv6 e anexar a esse prefixo. Se eu não quiser utilizar um prefixo definido por mim, eu posso usar um prefixo bem conhecido, que é definido pela IANA, que é o 64FF9B/96. Então, todo prefixo, toda vez que chega um pacote IPv6 ou um pacote IPv4 no NAT64, eu uso esse prefixo, né, que é um prefixo eu posso utilizar esse prefixo, que é um prefixo bem conhecido, 64FF9B, para trafegar. Naturalmente, se eu estou jogando isso para a internet,
O ideal é que eu tenha esse prefixo unicamente anexado ou que eu use um prefixo, então, específico, né? Que é o que nós fazemos no geral. Então, observando o NAT64, né, como eu disse, naturalmente eu tenho uma rede IPv6, e essa rede IPv6, ora, precisa acessar uma rede IPv6, e aí o tráfego é regular, ele vai no servidor DNS, obtém uma resposta IPv6, e manda, então, monta um pacote de origem e destino com endereço IPv6 que vai passar pelo roteador, que vai rotear isso naturalmente e entregar na rede final. No entanto, quando eu tenho uma rede interna totalmente IPv6 e eu preciso conversar, trocar informação, buscando, por exemplo, esse site www.example.com, cujo IP é 10.10.10.10, naturalmente esse 10.10 aqui foi colocado para facilitar a nossa conversão, eu preciso de alguma forma fazer com que essa máquina, que só trabalha com endereço IPv6, consiga receber do servidor DNS um IP traduzido que me permita chegar no 10.10.10, mas que seja IPv6, né? Eu não posso entregar a partir de uma consulta no DNS para essa máquina, entregar um endereço IPv4, porque essa máquina simplesmente não trabalha com IPv4, ela só tem IPv6 ativo. Então, naturalmente, quando a máquina precisa acessar esse nosso endereço aqui, example.com, o que ela vai fazer? Inicialmente, ela faz uma consulta ao servidor DNS, como regularmente faz. Esse servidor DNS é um servidor DNS 64, né, para IPv6. Esse servidor DNS vai atrás da resolução do nome buscando IPv6, naturalmente. Uma vez que ele recebe essa resposta negativa, olha, eu não tenho esse site que você está procurando, www.example.com, não tem endereço IPv6, ele vai então atrás, e aí naturalmente já é um servidor DNS configurado para isso, ele vai atrás de uma consulta IPv4, chegando na solução IPv4, naturalmente ele vai receber a resposta desse site example.com com o IPv4, então ele vai receber o endereço 10.10.10.10, né? No entanto, eu não posso passar esse endereço 10.10.10 para essa estação A, porque se eu passar esse endereço 10.10.10 para essa minha estação, essa estação não vai conseguir entender, porque ela trabalha com endereço 128 bits. E o que eu tenho aqui são endereços de 32 bits. Então, o que nós fizemos? Nós reservamos uma faixa específica aqui, 2001 DB8 Café, né, na minha rede, e nós reservamos, então, a subrede AAA para ser essa faixa de tradução. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse endereço 10.10.10, que foi recebido de um servidor DNS regular, né, IPv4, que foi uma entrada do tipo A, né, uma autoritativa do tipo A, eu preciso fazer com que esse endereço 10.10.10 se transforme no endereço 2001 DB8 Café AAA com algum complemento. Como nós vimos no início, nós usamos um /96, por quê? Porque nós temos 32 bits daqui. Então, qual que é a nossa ideia? Fazer com que esse prefixo 2001 DB8 Café AAA receba como anexo, num /96, a sua conversão no endereço IPv6. Então, se nós observarmos, deixa eu só escrever aqui em cima, se nós observarmos aqui, nós temos então 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, A5, A6, 2-7. Naturalmente, a letra tá ruim aqui para ver, porque eu estou no tablet aqui. Então, quando nós pensamos no 10, para formar o número 10, eu anexo, eu ativo o 2-3 e, naturalmente, o 2-1, né? Preenchendo tudo com 0 aqui. Então, nós temos 8 bits, nós sabemos que o endereço IPv6 é formado por um número hexadecimal. Então, esses 8 bits que nós temos aqui no 10 vai se juntar com esses 8 bits do 10 para formar um hexteto. Então, nós temos cada 2 10 formando um endereçamento, mas nós sabemos que cada, cada número tratado no IPv6 está em hexadecimal e tratado de 4 em 4, né? Então, quando nós olhamos a conversão aqui para o IPv6, deixa eu só... Nós temos aqui 2-0, 2-1, 2-2 e 2-3. Do outro lado aqui a mesma coisa, né? 2-0, 2-1, 2-2, 2-3. Então, essa primeira parte do número 10, pensando nesse primeiro 10 aqui, à esquerda, eu vou ter, então, o 0. E aí, quando nós pensamos em número hexadecimal aqui, né? Então, tudo zero aqui nos dá o primeiro 0.
E aqui eu vou ter o valor 10, então, que nós sabemos que convertendo para hexadecimal dá o valor A. Só um pouquinho. O tablet aqui tinha fechado a janela. Então, aqui o 10, por exemplo, né, quando nós convertemos ele para hexa, vai virar A. Né? Então, aqui nós temos 0A. Então, cada 10 desse aqui vai ser 0A. Então, se nós temos o endereço 10.10.10.10, nós teremos desses dois aqui 0A, 0A, e desses outros dois 0A, 0A. Aí eu vou só limpar aqui. Então, se nós observarmos aqui, qual é o endereço que eu vou ter traduzido, então? O 10.10.10.10 vai ser traduzido para 2001, DB8 café AAA, porque era nosso prefixo até aqui, e eu vou anexar agora 0A, 0A aqui, 0A, 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 né? Fazendo com que o 10, 10, 10, 10 se torne agora, então, o endereço IPv6. Dessa forma, o que eu faço nesse momento? Eu vou entregar, então, para esse equipamento, um endereço convertido já pelo servidor DNS. Aí observe que o servidor DNS é um servidor que foi modificado para fazer esse trabalho, então ele precisa conhecer qual que é esse prefixo, 2001 DB8 café AAAA, e ele converte esse endereço recebido do DNS IPv4 para um endereço DNS IPv6 e entrega então para a máquina A um endereço IPv6. Então meu endereço destino que a máquina A vai tentar acessar é 2001 DB8 café AAAA 0A 0A. 0A 0A, né? Com isso, então, monta-se o pacote regular com o endereço da própria máquina. Então, 2001 DB8 café 1 100 é o endereço de origem. E acessando o endereço de destino, então, 2001 DB8 café AAAA 0A 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 0A. Naturalmente, esse pacote, então, é encaminhado para o nosso roteador. Quando chega no roteador, eu tenho essa tradução do NAT64, porque eu sei que eu tenho que acessar uma rede IPv4. Como eu estou vindo aqui de um prefixo 2001 DB8 café AAA, esse roteador NAT64, que também já é um NAT específico, sabe que é uma rede IPv4, o endereço final, transforma esse AA 0A 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 de volta no endereço destino e anexa uma faixa já está configurada previamente no pool dele para ser utilizado. Então, ele usa o 92.68.99.9, por exemplo, anexa uma porta. Então, observe que a gente tem a tradução da porta aqui também, e faz a tradução aqui também do destino, né? A tradução do destino se mantém, a porta de destino se mantém, a porta de origem, perdão, também se mantém a mesma. Eu faço a tradução aqui só no endereço IP, né? Então, eu traduzo agora de 2001 DB8 café 0A 0A AAAA 0A 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 0A, que é o destino, para 10 10 10 10 e transformo 2001 DB8 café 1 100, que é o IP de origem, para o 92.168.99.9, usando a mesma porta, para que eu consiga então fazer com que esse pacote trafegue aqui na rede IPv4. Uma vez que eu tenho esse pacote trafegando agora na rede IPv4, o servidor vai responder com a página web que eu estou procurando. Quando chega no roteador, eu faço a tradução inversa. Olha, se eu cheguei aqui de 10, 10, 10, 10, eu vou transformar isso aqui para qual origem? 2001 DB8 café AAAA 0A 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 0A, que foi o endereço de saída, que estava na minha tabela NAT, e veio a resposta para quem? 92.68.99.9, que ele anexou ao destino 2001, a origem, perdão, 2001 DB8 café 100. E aí ele faz então a entrega, já usando IPv6 de novo, para a estação A. Então a estação A, que naturalmente era IPv6 puro, acessa um site que é IPv4 puro, via tradução de DNS e do NAT64. Naturalmente, se eu faço tradução dessa forma, no nosso caso, que é o nosso exemplo não teve a tradução da porta, eu preciso de um pool de acordo com a quantidade de máquinas. Então, se eu tenho um pool, por exemplo, de 100 endereços IPs, quantos acessos eu vou conseguir fazer ao ambiente externo IPv4? Sem endereço, sem acessos simultâneos, né? Então, se eu tenho um pool só de IPs, eu vou fazer tradução só de IPs, uma vez que eu recebo a requisição, eu gasto um IP do meu pool. Se eu tenho um pool de 100 IPs, eu vou conseguir fazer no máximo 100 traduções, 100 equipamentos conseguirão acessar a internet simultaneamente, ou um equipamento conseguirá fazer 100 requisições simultâneas para a internet IPv4. Se eu faço também tradução de portas, aí eu volto a ter a ideia que eu tinha do NAT-P, né, do NAT de portas, em que eu passo a ter 65.534, 65.535 traduções para cada IP do pool que eu estou utilizando.
Então, esse é o funcionamento do NAT64. E aqui eu deixei a visão esquemática, né, do que aconteceu no NAT64 no slide anterior, né, do host fazendo um host PV6, fazendo uma requisição. Essa requisição vai para um servidor autoritativo IPv6, né? Não tendo resposta, vai para um servidor autoritativo IPv4, volta essa resposta, faz então a conversão no NAT, né, dentro do servidor DNS, entrega para a estação, e aqui naturalmente a conversão que nós fizemos do 10 virando 0A, 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 e assim sucessivamente. Naturalmente, quando nós pensamos no NAT64, nós estamos pensando numa rede IPv6, precisando acessar uma rede externa IPv4. Em muitas instituições, nós temos um ambiente diferente, né? Um ambiente em que eu tenho uma rede totalmente interna IPv4, precisando acessar o endereço IPv6. Quando nós temos esse cenário, o sistema de tradução se torna mais complexo, porque eu preciso ter um NAT estático. Eu vou precisar pegar um endereço IPv4 específico e vincular um endereço IPv6 específico. Então, o nosso exemplo aqui, se eu preciso acessar o exemplo.com, né? Só que agora é IPv6, exemplo v6.com, que vai me dar o endereço 2001 db8 feed1e, e eu tenho uma rede aqui que é totalmente IPv4, o que vai acontecer? Inicialmente, eu farei uma requisição, né, para o DNS. Esse DNS é um DNS IPv4, não um DNS 64, né, específico para trabalhar com IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo. Esse servidor DNS vai ter que me responder, e aí eu vou ter que ir lá no servidor DNS, criar uma entrada estática, dizendo que www.exemplo-v6.com possui o endereço 172.16.1.10. Né? Então, de alguma forma, eu preciso criar estaticamente aquela entrada no DNS para que ele devolva, então, essa resposta para a nossa máquina. Então, até esse momento, essa máquina, que é o 92680210, não tem nada diferente de uma requisição DNS que nós fazemos para um DNS regular. E aí, naturalmente, quando nós enviarmos esse pacote para o roteador, nós teremos no roteador a tradução. Então, esse roteador que nós temos aqui, fazendo essa tradução NAT64 e a volta, é o mesmo roteador que nós tínhamos anteriormente, apenas o servidor DNS que não está preparado para trabalhar com os dois protocolos da pilha. Então, quando chega uma requisição de 92.68.02.0, né, dessa rede, para sair para uma rede IPv6, ele vai fazer um NAT simplesmente, né, como nós fizemos anteriormente, jogando esse endereço 92.68.02.10 dentro de um prefixo específico que eu escolhi, 2001 db8 café AAA, e aqui tem a conversão, né, vai virar C000, porque o 92 é C0, né, e aí aqui o 2 naturalmente vai estar como 2 aqui, e o 10 nós vimos que é 0A. Né? Então, esse endereço 92.02.10 vai ser convertido em 2001 db8 café AAA, que é o nosso prefixo reservado, e aí eu insiro aqui dentro o endereço IPv4 convertido em hexadecimal. Feito isso, eu já sei também que pelo mapeamento, com 172.16.1.10, que foi respondido pelo DNS como sendo o destino desse site, exemplo, v6.com, é traduzido em 2001 db8 feed1e, que é o endereço original dele. Feita essa tradução, então, traduziu o pacote, traduziu o endereço de origem e destino. Esse pacote, então, segue até o servidor. Só trocar a cor aqui, que na realidade isso aqui é um tráfego IPv6. É um tráfego IPv6, segue até o servidor IPv6. Esse tráfego, então, retorna desse servidor IPv6. Nesse momento, eu faço novamente a tradução. Então, tirando aqui do endereço 2001 db8 café a C0000020A, trazendo para 92.68.2.10. Então, esse trecho aqui deixa de ser hexa e passa a ser representado em casa decimal aqui, né, em 32 bits, pela origem agora, o endereço agora de destino, que antes era o endereço de origem, e traduz 2001 db8 feed1e de volta para um 172.16.1.10. Então, essa estação final, quando recebe, então, esse pacote final aqui na resposta, né, ele entende que ele acessou o site 172.16.1.10, que possui o nome www.exemplo-v6.com, mas de fato esse roteador 64, NAT64, fez a tradução, passando o endereço então para fora como IPv6, recebendo a resposta, trazendo para dentro. Naturalmente, nós percebemos que o impacto dessa solução, onde eu tenho uma rede totalmente IPv4, buscando uma rede IPv6, ela é muito mais onerosa do que a solução anterior. Porque a solução anterior, na realidade, o meu servidor DNS trabalha consultando servidores DNS IPv6 e DNS IPv4. E ele faz uma tradução
simplesmente para a estação, fazendo com que o endereço IPv4 vire endereço IPv6. E aí eu tenho um NAT aqui roteando tanto IPv4 quanto IPv6, utilizando uma faixa específica. Então, observe que para qualquer destino que eu precise acessar IPv4, né, é só voltar no slide anterior aqui, para qualquer endereço destino que eu vá para IPv4, o servidor DNS resolve os nomes e eu tenho NAT, então, para toda a internet IPv4. Então, se eu tenho a estação IPv6 precisando acessar 200 servidores IPv4, eu não tenho que mexer na solução. Uma vez feito esse servidor DNS, ele consulta um servidor autoritativo IPv4 e faz a conversão, independente de quantos destinos eu tenho. Quando nós trabalhamos com a solução invertida, em que eu tenho uma rede interna IPv4 e preciso acessar a internet IPv6, para cada site que eu vou acessar, para cada serviço que eu vou acessar, para cada nome que eu preciso acessar, eu preciso fazer uma entrada estática no servidor DNS. E aí, naturalmente, feita a entrada estática no servidor DNS, eu vou ter também entradas estáticas no NAT, né, fazendo essa conversão. Então, eu tenho um trabalho muito maior para manter essa estrutura. Então, essa forma de acesso NAT64, rede interna IPv4, acessando uma internet IPv6, só deve ser utilizado em casos excepcionais, não deve ser usado como uma forma geral. Naturalmente, aqui embaixo estão os pacotes listados para cada etapa que nós executamos aqui, né? De NAT, as conversões que foram feitas de acordo com o que nós vimos nos slides. E nós chegamos, então, agora na última técnica, a técnica de tunelamento. Como eu disse anteriormente, quando nós fazemos um tunelamento, nós temos agora um tunelamento IP-IP, né? Ou seja, eu tenho um protocolo IPv4 e colocando um protocolo IPv6 em cima, fazendo com que ele trafegue na rede, ou vice-versa. Tem uma rede que é IPv6, coloca o IPv4 dentro, na parte de dados, e trafega. Então, se nós olharmos o túnel em si, né? Nós temos um conceito de que existe um túnel sendo criado entre uma origem e destino, mas, de fato, o que nós estamos fazendo é colocar um protocolo em cima do outro e usando a estrutura de roteamento regular daquela unidade. Então, se eu tenho uma rede IPv6 de um lado e uma rede IPv6 do outro lado, e uma rede IPv4 no meio, interligando essas duas redes, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse protocolo IPv6 que eu gerei na rede de origem, né, e colocar no payload, ou seja, na carga útil, na parte de dados, do protocolo IPv4. Então, eu vou ter, de fato, chegando nesse roteador, o meu pacote, eu vou criar aqui um pacote IPv4, em cima desse pacote IPv4, na parte de dados, eu coloco o pacote IPv6 regular, o payload, né, na parte payload, vou rotear aqui como sendo IPv4 regular, porque é um pacote IPv4 regular. A diferença é que eu estou especificando na parte de protocolo, que o protocolo de camada superior agora não é TCP e não é UDP, e sim um protocolo IPv6. Então, quando nós criamos a tecnologia de túnel, e aí, no caso, um túnel IP-IP, nós criamos novos tipos de entrada de protocolo para a camada superior. Então, no nosso caso, que nós criamos o protocolo 41, a entrada é 41, que permite colocar um protocolo IPv6. Então, chegando numa estação final, e aí, naturalmente, esse roteador final também precisa entender IPv4 e IPv6, ele vai observar que o protocolo que está aqui é um protocolo IPv6, que está na camada de cima, e desempilhar e enviar para a pilha IP. Então, quando nós chegamos na Dual Stack, nós temos um pacote chegando na pilha IPv4 e sendo entregue para a pilha IPv6 paralela e não para a pilha, não para os protocolos TCP e IP que estão, TCP e UDP que estão na camada 4, mas sim uma entrega paralela para outra pilha, né? Então, quando nós pensamos em tunelamento, é essa visão que nós temos, né? Isso gera conceitualmente a visão de um túnel, mas de fato é uma adaptação que nós fazemos para poder colocar um protocolo IPv6 sobre um protocolo IPv4 e vice-versa. Naturalmente, quando nós pensamos em tunelamento, nós podemos ter um host tentando acessar um outro host. Então, nós temos um host aqui que trabalha com dual stack, um outro host que trabalha com dual stack, mas nós temos um sistema de roteamento aqui que é unicamente IPv4. Então, esse host que está conversando em IPv6 com esse outro host, cria um túnel sobre essa rede IPv4, permitindo que o tráfego IPv6 seja entregue do outro lado, usando, então, aqui uma adaptação como nós vimos no slide anterior, né? Eu coloco o protocolo 41, faço esse pacote IPv4, injetando na parte de dados o protocolo IPv6, permitindo que ele trafegue e chegue até a sua destinação. Naturalmente, nós temos também cenários em que eu tenho um host que é dual stack, precisando acessar uma rede IPv6 do outro lado, nós temos um roteador dual stack. Então, é um host conversando com uma rede inteira. Esse aqui é um cenário bem característico de usar o protocolo ISATAP, em que eu tenho rede IPv6, uma estação ilhada em algum local que precisa tratar com essa rede IPv6,
mas ela precisa passar por uma rede IPv4. Aqui é bem comum de nós usarmos um protocolo chamado ISATAP, que tem esse objetivo, fazer com que um host do iStack acesse, então, uma rede IPv6. Nós veremos na sequência como isso é feito. E aí nós temos uma questão de site-to-site, em que nós temos um roteador que trabalha em dual stack de um lado, um roteador que trabalha em dual stack do outro lado, e que nós queremos fazer com que duas redes IPv6 troquem dados entre si, usando como passagem, como backbone, né, uma rede IPv4. Então, são duas redes IPv6 isoladas usando uma rede IPv4 aqui no meio, 100 toneladas. Então, nós podemos implementar túneis dessas três formas. Para host, trabalhar com host diretamente, host rede ou rede-rede, né? Nesse caso, host rede, nós estamos bem acostumados a trabalhar, por exemplo, com client-to-site em VPNs, né? É natural que nós temos, por exemplo, um notebook, naturalmente que não é uma tecnologia IPv4, IPv6, mas é uma situação similar, em que eu tenho um colaborador dentro de um hotel, por exemplo, precisando acessar a rede corporativa, então ele fecha uma VPN com a rede corporativa do tipo host to site, né, ou client to site, né? Eu tenho um cliente externo, ilhado, precisando acessar a rede corporativa com todos os seus serviços que estão lá dentro. E quando nós temos, por exemplo, a ideia de uma matriz com filiais, nós temos então site to site, né, numa VPN, em que eu tenho um site inteiro, uma filial inteira precisando acessar uma matriz com toda a sua infraestrutura, passando por um backbone. Também é bem comum. Quando nós precisamos interligar, então, site to site, né, ou rede, uma rede totalmente IPv6, uma ilha, né, IPv6, com outras ilhas IPv6 usando um backbone IPv4, o tipo de túnel mais comum de utilizarmos é o 64, é um túnel estabelecido automaticamente, em que eu configuro cada roteador, naturalmente, e ele estabelece o túnel com todos os outros roteadores da solução, né? Ele é um túnel do tipo ponto, multiponto, então eu tenho um ponto, um único roteador, consegue acessar múltiplos pontos remotos, né? E para isso ele usa uma faixa específica. Então nós temos o prefixo 2002 e é um /48. Então toda vez que eu for iniciar um túnel 64, eu vou ter o prefixo 2002, é um prefixo /48, então se nós olharmos aqui nós temos o espaço para mais 32 bits do IPv4. Então quando nós olhamos, isso aqui nos dá o 48 bits que nós especificamos aqui. E por que isso é um /48? Para que eu possa colocar aqui mais 16 bits da subrede. Então, naturalmente, se eu estou trabalhando com uma rede interna, uma ilha interna toda que é IPv6, eu vou ter um sistema de endereçamento regular, né? Em que eu tenho 48 bits normalmente para a rede, mais os 16 bits para a subrede, eu vou criar isso em VLANs, vou ter várias VLANs, cada VLAN em uma subrede. Então, eu preciso guardar esses 16 bits para a subrede. Por isso que esse endereço reservado 2002 já foi reservado específico para a gente com /48 para que nós possamos, então, 2002, 16 bits, mais os 32 IPv4 nos dá o 48, eu coloco os 16 bits da subrede, me formam 64 bits, então até aqui eu tenho os 64 bits do prefixo, e aí eu coloco mais 64 bits aqui, endereço da interface. Faz então com que eu consiga, dentro da minha rede, ter um sistema de endereçamento regular, 64 bits, né? Naturalmente, IPv6, perdão, com endereço de interface 64 bits. Então, eu vou ter 2002 o prefixo reservado, mais o IPv4 encaixando como endereço que identifica a rede IPv6, mais 16 bits, então, para a subrede, e aí, finalmente, os endereços das interfaces. Naturalmente, quando nós pensamos nisso, então, esse endereço, obviamente, né? Lembrando que quando nós pensamos em IPv6, as interfaces podem ter múltiplos endereços. Eu posso ter, naturalmente, internamente um Global Unicast Address, como 2001, DB8, Café 1, por exemplo, trafegando dentro dessa rede e acessando todo o universo IPv6 aqui fora. E eu vou usar esse prefixo 2002, mais o IPv4 interno com /48 para fazer o tráfego entre essas redes IPv6, porque observe que eu preciso criar um sistema de túnel, né? Então, naturalmente, se nós observarmos, cada interface externa do roteador possui um endereço específico, que é convertido, então, no endereço IPv6. Então, se nós pegarmos aqui esse endereço de cima, em que eu tenho 10.2.2
32, apesar de ser um barra 24, esse aqui já é o endereço da interface, porque eu tenho aqui barra 32. Fazendo a conversão aqui, então nós temos 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, sucessivamente chegando até a 2 a 7, isso pensando em PV4, então endereços de 8 bits. Se nós olharmos novamente a questão do PV6, nós sabemos que isso vai virar número hexadecimal dividido em 4 bits, então nós teremos aqui da mesma forma 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2 e 2 a 3, e aqui repete 2 a 1, 2 a 2, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2 e 2 a 3. Então, nosso primeiro endereço aqui, endereço 10, como nós já vimos, vai ser formado pelos bits 0000, 1010. Naturalmente, então, vai sair desse primeiro conjunto aqui 0, desse segundo conjunto aqui vai sair o A. Então, o 10 vira 0A, o 2, naturalmente, eu vou ativar somente esse bit, então vai sair daqui 0, 2, né? Aí 02, 02 desses outros dois endereços aqui, 22, né? E esse endereço aqui, então, vai ser inserido no 2001, 0A, 0A que é nosso prefixo, 02, 02, 02. Aqui formou, então, o nosso barra 48, e eu posso complementar, então, esse endereço como eu quiser. Naturalmente, então, aqui um barra 48, eu coloco o endereço da subrede e também o endereço do host, digamos que seja esse host aqui, final 16. Então, quando uma estação envia um pacote destinado a 2002, 0202, 0202, alguma coisa, né, que vai ser o endereço da estação que está aqui dentro. Então, digamos que eu tenho uma estação aqui, que tem o endereço 2002, 0A02, só ajustando aqui que é 0A02, né? Então, a nossa estação aqui em cima. Digamos que ela tem o endereço aqui. 2002, 0A02, 0202, e digamos que o final dela aqui seja 20, né? Que barra 64. Então, quando eu monto um pacote de uma estação que está aqui dentro, que vai sair por esse roteador, e precisa chegar nessa estação final, meu endereço de origem vai ser o endereço IPv6 dessa estação, que vai ser, por exemplo, 2002, 0A01, que é a conversão desse endereço 10.1.1.1 para IPv6, né? Então, nós sabemos que o 10 é 0A, aí o 1 vira 01, 01, 01, e aí digamos que o final dela aqui seja 200, por exemplo. Então, esse pacote vai sair com o endereço 2002, 0A, 01, 01, 01, 200, destinados a quem? A 2002, 0A, 02, 0202, barra 20. Quando chegar nesse roteador, nós vamos pegar esse pacote e injetar ele em cima no pacote IPv4, na parte de dados, no payload. Qual vai ser o endereço de origem? Olha, se é 0A, 0111, eu vou transformar isso para 10.1.1.1, que é o endereço dessa interface aqui. Qual que é o endereço de destino? O endereço de destino é 10, né? 10, 0A vira 10, 2 vira 2, 2, 2, que é o nosso endereço de destino aqui. Então, feito isso, naturalmente vai identificar no IPv4 que esse é um protocolo IPv6. Esse pacote, então, vai ser montado, vai até esse roteador, chega ao seu destino, então sai de uma origem, chega ao destino. Chegando ao destino, quando eu vou processar esse IPv4, ele percebe que o protocolo que está acima é um protocolo IPv6, entrega paralelamente para a pilha IPv6, e aí acha o endereço destino, vai para essa estação final, aqui então 2002, 0A02, 0202, 20. Né? Cheguei ao endereço final. Isso com qualquer outra estação. Isso não impede desse roteador ter uma interligação com um backbone internet aqui, IPv6, e digamos que eu recebi do meu provedor o endereço 2001, TB8, café. Aí eu criei a subrede 1, por exemplo. Isso barra 64. Isso não me impede dessa estação ter o endereço 2001 DB8 café com alguma coisa, e quando eu precisar ir para a internet, eu usar o endereço de origem 2001 DB8 café 1 e ter o roteamento vindo por aqui. Então, esse prefixo 2002,
e aí eu injeto os 32 bits convertido em IPv6, né, para o endereço da máquina, é para poder fazer o túnel específico do 64. Então, quando eu tenho uma matriz e várias filiais, no nosso caso aqui é a matriz, com várias filiais, e eu migrei essas instituições para IPv6, e eu preciso fazer ela trafegar agora para uma rede IPv4, eu uso o 64, eu vou criando esses túneis, esse túnel então é criado automaticamente entre os roteadores, para fazer esse trajeto entre as ilhas IPv6, passando por esse backbone IPv4. Naturalmente, se eu tenho um acesso à internet aqui direto já com IPv6, eu vou sair diretamente para cá. E aí, se eu vou sair diretamente para cá, eu preciso, naturalmente, no Global Unicast ADRESS para poder fazer esse trajeto. Da mesma forma, eu tenho isso nas ilhas também, se eu tenho os acessos direto à internet, né? Que nós conhecemos como DIA, né? Direto Internet Access, eu também vou sair IPv6 regular. E aí, naturalmente, quando nós chegamos no último caso, nós temos um caso do ISATAP, porque observe, no 64 eu tenho ilhas IPv6, mas são várias redes IPv6 que usam uma rede IPv4 para trocar informação. No nosso cenário, agora não pensando mais que eu estou usando um backbone IPv6 com várias redes, mas sim que eu estou dentro da minha própria rede, e aí observe, né, que o ISATAP quer dizer intra-site, quer dizer, dentro do meu próprio site, eu tenho uma parte da minha rede que é IPv6 e eu tenho uma estação que está dentro de uma rede IPv4, mas essa estação que trabalha com DOS-TEC precisa trocar informação com essa rede IPv6. Então, por exemplo, eu criei um laboratório de IPv6 e coloquei aqui dentro do servidor web. Eu tenho um servidor web dentro dessa de rede IPv6. E a minha estação de teste está na rede IPv4 da minha instituição e eu preciso acessar esse servidor web aqui, então, para fazer os testes, né? Então, o que eu preciso criar? Eu preciso criar um túnel entre essa estação que trabalha com DOS-TEC, então ela trabalha com IPv6, até um roteador que fale também, que trabalhe também com DOS-TEC, IPv4, IPv6, para que eu possa acessar essa rede, passando por toda a minha estrutura de roteamento IPv4. Então, o que eu preciso criar? É simplesmente um túnel client to site, né? E não mais um cliente, não mais uma conexão, um túnel site to site. Então, como é que nós faremos isso? Observe que aqui tem 2001 DB8 café ABCD, esse é o endereço que esse servidor web vai receber. Eu tenho uma rede aqui 10, 10, 10, 1 nesse roteador e 10, 10, 10, 10, 10 nessa estação, que é a rede IPv4. O que eu preciso fazer agora é subir dentro desse roteador aqui um prefixo IPv6 e fazer que via router advertisement, dentro desse túnel, essa estação consiga receber um prefixo que esse roteador conheça também em sua interface e se autoconfigure. Quando essa estação receber esse prefixo e se autoconfigurar, naturalmente ela vai conseguir trafegar dados agora dentro desse túnel IPv4. Ela vai criar o pacote IPv6, vai jogar isso em cima do pacote IPv4, vai rotear pela rede IPv4, mas quando chegar nesse roteador, esse pacote IP-IP, esse roteador vai entregar de novo, paralelamente, da camada 4, da camada 3 IPv4, da própria IPv6, fazendo com que o pacote entre. E com qual a origem que ele vai entrar aqui? O endereço que foi autoconfigurado nessa estação. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reservar um prefixo para que esse túnel seja criado. E aí nós reservamos aqui 2001 DB8 Café 1, para que esse prefixo seja criado. E como nós estamos criando um túnel ISATAP, esse é um túnel padronizado, a geração dos 64 bits é feita com o prefixo do endereço da interface, né? Então eu tenho aqui um endereço, um prefixo de 64 bits, 2001 DB8 Café 1, até que deu 64 bits do meu prefixo, mas eu tenho um endereço IPv4 de 32 bits, que vai entrar aqui no final, e eu preciso de um complemento aqui, né, desses outros 32 bits. Eu tenho 32 já que veio do IPv4, e aí então eu uso o modelo estendido de 64 bits, aí observe que esse modo estendido de 64 bits, que é uma configuração estendida, observe que ele é um modelo estendido de 64 bits, mas é um pouco diferente do modelo que nós tínhamos estudado anteriormente. O que nós tínhamos visto anteriormente? Quando nós fazíamos a auto-configuration, né? No modelo estendido. Nós tínhamos o endereço MAC de 48 bits e nós adicionávamos mais 16 bits, que era o endereço FE. No nosso caso agora no ISATAP, eu não tenho mais esse endereço de 38 bits, eu tenho endereço endereço de 48 bits, eu tenho endereço agora de 32 bits, que é o endereço IPv4 convertido em IPv6. Então, no nosso caso aqui, o endereço 10, 10, 10, 10, 10, 10, como nós vimos lá atrás, vai virar 0A, 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 0A.
Mas observe que aqui são só 32 bits, eu tenho o prefixo de rede aqui já de 64 bits, e está faltando, então, 32 bits para eu completar, né? Porque esse endereço de interface, ele precisa ter 64 bits. Então, toda essa extensão aqui precisa ser 64 bits. Então, não basta eu complementar com os 16 bits como nós fazíamos anteriormente usando FFFE. Eu preciso completar 32 bits. Para isso foi criado, quando nós falamos de Exatap, foi criado também um prefixo específico, que é o prefixo 00005EFE. Então, em vez de eu usar FFFE, nós vamos usar 5EFE, que identifica o Exatap, prefixado aqui, adicionado com mais 0000 para preencher, então, esses 32 bits. Feito isso, então, nós temos aqui o prefixo que nós cadastramos 2001DB8 Café 1, que é o prefixo do túnel Exatap. Observe que é diferente do prefixo da rede PV6 que eu estou acessando aqui dentro, que é 2001DB8 Café ABCD. Então, 2001DB8 Café 1, insere o prefixo 00005EFE, que é o prefixo estendido, e converte esse endereço 10101010 num endereço de hexadecimal. Então, vai virar 0A0A, 0A01, né? No nosso caso aqui, perdão, 01 aqui porque é do roteador, né? O dessa estação aqui vai ser 0A, 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 0A. Do roteador vai ser 10, 10, 10, 1, então vai ficar 0A, 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 01, cadê esse roteador? Então eu coloquei nessa, quando eu habilito o Exatap nesse roteador, ele automaticamente, eu digo qual que é o prefixo, 2001 DB8 Café 1, e automaticamente ele gera o endereço 0000 5EFE 0A, 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 01. Feito isso, ele vai mandar uma router de advertisement dentro desse túnel, porque o Exatap já subiu. Quando eu configuro o Exatap no roteador, eu preciso dizer qual que é a interface de origem e qual que é a interface destino. Da mesma forma que eu digo qual é a interface de origem, né? O roteador não tem destino porque ele é o gateway final. Então, quando eu configuro a estação, eu digo, olha, essa interface 1010, 1010 é o IPv4 de origem, 1010, 10.1 é o IPv4 destino. Então, eu vou enviar um pacote aqui, nós vamos fazer uma troca de informação. Eu já configurei esse IPv6. Esse IPv6, então, essa mensagem Router Advertise vai ser inserida em cima do pacote IPv4 com endereço de origem 1010, 10.1, vai trafegar até o 1010, 1010, ele vai retirar, vai fazer entrega lateral de novo de IPv4 para IPv6, porque eu estou dizendo que isso é um protocolo de Exatap, e vai autoconfigurar aqui um IP 2001 DB8 Café 1 0000 5EFE 0A 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 0A. Está aqui embaixo. 2001 DB8 Café 1 0000 5EFE 0A 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 0A. Nesse momento, então, eu tenho o túnel Exatap configurado e já consegui fazer o router advertising. Naturalmente, essa estação também vai subir o endereço link local FE80 0000 5E FE 0A 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 0A, né, da mesma forma, usando o prefixo aqui previamente definido por um túnel Exatap. E agora, quando ela precisa mandar uma mensagem, trocar informação com esse servidor web que está aqui dentro, ele vai colocar um pacote de origem com um destino, com um endereço de origem 2001 DB8 Café 10000 5EFE 0A 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 0A, que é o endereço Exatap dela, com destino, e aí 2001 DB8 Café ABCD 1234, que digamos que seja o endereço desse servidor web. Esse pacote, então, vai subir, né, vai ser colocado na parte de dados do IPv4, aí vai criar um pacote IPv4 de origem 1010.10.10, com destino 1010.10.1, que observe que é o endereço final do túnel, não é o endereço do servidor web que está aqui. E aí no payload, então, está esse pacote que nós formamos aqui, ó, 2001 DB8 Café 1, 0A, 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 destino 1234, que está aqui. Esse pacote, então, vai ser roteado pela minha infraestrutura IPv4, vai chegar nesse roteador. Quando chegar no protocolo IPv4, na camada 3, ele vai verificar que esse é um protocolo. O protocolo que está em cima é um protocolo IP. Ele já sabe que é um túnel Exatap, porque a minha infraestrutura, meu SO desse roteador foi criado para isso. Vai fazer entrega lateral, então, para a pilha IPv6. Então, eu tenho uma entrega de camada 3 para camada 3, e aí eu continuo naturalmente. A camada 4, quando chega, o IPv4, quando chega aqui, já não existe mais. E aí eu roteio IPv6 regular para dentro. O servidor web, da mesma forma, vai atender essa requisição e vai responder para quem? Para esse destino, 2001 DB8 Café, 2001 DB8 Café 1, 0000 5EFE 0A 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 0A, mandando para o Default Gateway. O Default Gateway, que conhece Exatap, esse servidor web nem sabe o que é Exatap,
Esse defugator, que é esse roteador que sabe que é exatap, vai jogar esse pacote, vai montar esse pacote IPv6 agora em cima do pacote IPv4, trafegar de volta aqui para o endereço destino 10.10.10.10. Chegando aqui, vai fazer entrega lateral IPv4 para IPv6 e continuar seguindo a pilha aqui para a aplicação que estava esperando uma requisição IPv6. E assim nós temos, então, a comunicação via exatap de uma estação final que está ilhada, numa rede IPv4, mas que trabalha com o dual stack, precisando trocar informação com uma rede totalmente IPv6. E assim nós chegamos, então, ao final do curso. Agradeço a todos pela oportunidade e estou à disposição para responder as perguntas conforme vocês tiverem dúvida.